Mas como eu estava falando, amado, toda essa semana vai ter treinamento, a gente vai abordar isso, porque o nosso objetivo é alcançar, de fato, a nação inteira com isso, né? A gente tinha um alvo, a gente alcançou o primeiro alvo, agora o segundo alvo, amado, não é somente ter todos os dias, é colocar mais gente. Então, imagine só uma sala que vai ter que profetizar para 200, 300 pessoas. É isso que a gente está gerando. A gente gerou para começar, depois gerou para ter todo dia, já tem todo dia, e a gente não faz isso por força de lei nenhuma. Quem está aí sabe, quem serve nas salas sabe que a gente sabe que existe uma graça para servir, existe uma graça para servir, amado, que nos empodera a fazer as coisas leves, sem força nenhuma, no espírito. Amém? Então, nós estamos, de fato, levantando. Eu creio que você também vai se levantar. Ah, mas eu não sei, pastor. Você sabe, hoje a gente vai falar sobre o poder, um poder que vem para que a gente flua no profético. Um poder que vem para que a gente flua, de fato, em todas as manifestações do Espírito Santo. Essas manifestações, elas estão disponíveis na pessoa do Espírito Santo. E o Espírito Santo, queridos, ele habita no interior de cada crente. Mas durante muito tempo, essas manifestações acabaram ficando negligenciadas. E antes de mais nada, eu quero que você abra em Atos 1, versículo número 8. O João Vitor Novaes, João Vitor, Tiago, e você que já é Aline, Milena, eles vão continuar colocando palavras aí no chat para todos vocês. Rosenildo também, amém, Rosenildo, pastor Rosenildo também. Em nome de Jesus. Aleluia. Vai continuar colocando palavras aí no chat e a gente vai aprofundar na palavra enquanto isso, amém? Então você fica aí de olho aí no chat. João Vitor também vai me ajudar colocando versículos aí no chat, amém? Atos 1, versículo número 8, aquele texto-chave de Jesus, batismo no Espírito Santo. Nós vamos lidar hoje com algumas falsas crenças, algumas objeções, coisas que atrapalham as pessoas no fluir, amém? Atos 1, 8. Atos 1, versículo de número 8. Vamos lá. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Receberão o quê? Poder. Receberão poder. Receberão poder para serem minhas testemunhas, para serem as minhas testemunhas. Essa palavra poder, querido, é uma palavra muito significativa na Bíblia, porque em grego é a palavra dunamis. Dunamis não é somente um poder qualquer, é o poder ou habilidade de Deus. Dunamis é a força ou a energia do Espírito Santo para realizar alguma coisa. Então, quando a Bíblia fala sobre o poder, Jesus falando para os discípulos, descerá poder sobre vocês, é porque virá a habilidade de Deus, ou a força de Deus, a energia de Deus, para que vocês realizem algo. É o poder do Espírito Santo. É o poder que o Espírito Santo tem para realizar alguma coisa. Quando a Bíblia vai falar que há sobre nós um poder, é essa energia, essa habilidade divina que nós recebemos para cumprir a vontade de Deus. Jesus prometeu aos discípulos: vocês receberão poder, habilidade para cumprir alguma coisa. Nós temos esse poder. Mas a gente precisa entender a natureza desse poder. Olha só o que Jesus vai dizer. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Sobre. Quanto sabe que é com o Espírito Santo sobre você? Aqui hoje eu preciso falar para vocês sobre duas experiências. Por que as pessoas têm dificuldade com o Espírito Santo? Porque as pessoas têm dificuldade com falar em línguas, por exemplo. Eu chego aqui e falo assim, vamos falar em línguas agora. Eu não estou aí do teu lado, mas eu sei e dá para ouvir umas engrenagens batendo, assim. Dá para ouvir os arranhados daqui. Dá para ouvir você falando assim, não é assim que ora em línguas. Tem que tocar aquela música. Preciso sentir um negócio aqui para orar. Não bateu nem um arrepio, pastor. Vou orar em línguas assim no seco. Ah. Não, a gente só ora em línguas quando Deus dá. Isso acontece, amados, porque durante muito tempo as pessoas tinham um entendimento incorreto sobre o que é o Espírito Santo sobre nós e dentro de nós.
Coloca aí no chat aí. O Espírito Santo sobre nós e dentro de nós. Sobre nós e dentro de nós. O Espírito Santo não está só dentro de você. Ele também quer estar sobre você. Ele não quer somente ser aquilo que vai guiar você por dentro, mas também que vai fazer você transbordar por fora. É por isso que às vezes você está perto de alguém que está cheio do Espírito Santo, você sente alguma coisa. Porque o Espírito Santo não está só dentro dele, está sobre ele. Quem já foi no culto de expansão aí? E você pensa assim, tá meio elétrico essa atmosfera aqui. É porque está dentro e está sobre. E está sobre você aí também, em nome de Jesus. Então, Jesus, ele vai dizer para os discípulos algo. Descerá o Espírito Santo sobre vocês. Sobre. Acima deles, ou revestindo eles. Sobre vocês. E vocês terão poder para serem as minhas testemunhas. Aqui a gente começa ensinando o fundamento do que é batismo no Espírito Santo. E vamos começar a quebrar algumas objeções sobre isso. Porque existem duas realidades. A primeira realidade é o Espírito Santo dentro de nós. É o Espírito Santo que veio habitar no novo nascimento. Quem é que já nasceu de novo aí? Todo mundo aqui já nasceu de novo, amém? Se você não nasceu de novo, hoje também é o dia. A gente vai nascer de novo hoje, então se você não nasceu. No novo nascimento, nós recebemos o Espírito Santo dentro de nós. Nós recebemos a habitação do Espírito Santo. Você ouviu a palavra, e quando a Bíblia fala que você ouve a palavra, a fé vem. A fé veio, no seu coração você creu para a justiça, com a sua boca você fez confissão para a salvação, e aí você confessou, Jesus é Senhor. E aí você foi salvo. Você recebeu a salvação. Você se tornou uma nova criatura em Cristo Jesus. O agente dessa salvação é o Espírito Santo. Ele veio habitar no seu interior. Ele veio morar dentro de você. Então, todo crente, toda pessoa que já confessou Jesus, já tem o Espírito Santo por dentro. Já está cheio do Espírito Santo por dentro. Já é uma habitação. Mas agora calma. Porque a Bíblia vai falar que não é somente o Espírito Santo habitar dentro de uma pessoa. Não é somente o Espírito Santo vir morar dentro de alguém. E essa é a primeira parte. Tem uma segunda parte, que é o Espírito Santo vir sobre alguém. A primeira coisa que acontece com alguém nasce de novo é o Espírito Santo vem habitar dentro de mim. Agora aqui nós estamos falando sobre duas experiências. A primeira eu nasci de novo. Eu sou um crente, eu sou salvo. O Espírito Santo habita em mim. Eu vou começar a dar o fruto do Espírito. Mas existe uma segunda experiência. Quando o Espírito Santo vem sobre nós. Ele vem com um poder sobre nós. Um revestimento de poder. E nós nos tornamos alguém que flui no Espírito. Alguém que vai fluir nas manifestações do Espírito. Quem está conseguindo entender, reage aí em nome de Jesus. Então, existem duas experiências que nós passamos. A primeira é a salvação. A segunda é o que a gente chama de batismo no Espírito Santo. Para falar sobre o profético, querido, para falar sobre o fluir das manifestações, nós precisamos falar sobre o Espírito Santo sobre nós. A maior parte, ou uma grande maioria dos crentes, fica só no começo da etapa. Fica somente na parte em que eles são salvos. O Espírito Santo habita neles, mas ainda não está fluindo através deles. Não está havendo um fluir maior das manifestações. E para que haja um fluir, precisa haver a segunda experiência. O batismo no Espírito Santo. O Espírito Santo já está dentro. Aí ele vai passar a estar sobre. Aleluia. Glória a Deus. Jesus falou sobre essas duas experiências. Em João, capítulo 14. Abra aí em João 14, versículo de número 17. Jesus vai falar sobre o momento em que nós nascemos de novo. O Espírito Santo recria o nosso espírito. Você se torna uma nova criatura. João 14, 17. É o momento que Jesus vai falar sobre essa primeira experiência com o Espírito. Ele vai dizer o seguinte: vocês o conhecerão, porque ele habita convosco, ele estará com vocês para todo sempre. Ou uma outra versão vai dizer, ele estará dentro de vocês para todo sempre. Vocês o conhecerão, porque ele habita, ou ele mora dentro de vocês.
e ele estará dentro de vocês para todo sempre. Essa é a primeira experiência. Os discípulos viveram essa experiência. Muita gente não sabe disso. Mas os discípulos não receberam o novo nascimento no dia de Pentecostes. Eles receberam o novo nascimento em João, capítulo número 20, quando Jesus ressuscitou. Abre aí João 20. João 20 vai falar o momento em que os discípulos receberam um novo nascimento. O momento em que o Espírito Santo foi habitar dentro deles. João 20. Jesus ressuscita. Jesus vai aparecer entre os discípulos. Eles estavam de portas fechadas. Jesus aparece para eles. E Jesus vai falar algo para eles. João 20, versículo 21 e versículo 22. Novamente, Jesus disse: a paz seja com vocês. A paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Versículo 22 é o momento em que o Espírito Santo vai habitar dentro dos discípulos. Jesus olha para eles e Jesus sopra. E com isso soprou e disse: recebam o Espírito Santo. O que eles estavam recebendo naquele dia? Eles estavam recebendo o Espírito Santo por dentro. Era o cumprimento de João capítulo 14. Eles estavam recebendo o Espírito Santo por dentro. Eles estavam recebendo o Espírito Santo dentro do homem interior deles. Então, ali naquele dia, os discípulos receberam um novo nascimento. Eles se tornaram uma nova criatura. Mas Jesus ele vai falar para eles que existe uma segunda experiência. Um segundo momento. Então, lá em João, eles recebem um novo nascimento. Jesus fala: o Espírito Santo vai vir habitar dentro de vocês. Jesus, então, ressuscita e sopra o Espírito Santo para eles. Agora, algo diferente acontece em Atos capítulo 1. Jesus fala o seguinte: agora vocês vão ter que esperar para descer sobre vocês. Consegue perceber a diferença, gente? Primeiro Jesus sopra e eles recebem por dentro. Mas agora lá, Jesus está pronto de subir aos céus. Já viu se passado dias desde aquela primeira experiência. Jesus fala: agora vocês vão esperar para que desça sobre vocês. Então os discípulos já tinham o Espírito Santo por dentro, mas Jesus fala que eles precisavam de uma segunda experiência, de uma segunda coisa, o batismo com o Espírito Santo. É bom a gente começar a entender isso, porque existe um pensamento que é o seguinte: bem, eu já tenho o Espírito Santo por dentro, eu não preciso de mais nada. Na verdade, amado, o Espírito Santo já está dentro de você, mas o fluir somente é completo, o fluir somente se torna completo quando você o recebe sobre você. Quem está conseguindo entender, reage em nome de Jesus. Então, em Atos 1, Jesus vai dizer para os discípulos: vocês receberão poder quando descer sobre vocês. Você já tem ele por dentro. Vocês já o conhecem por dentro. Ele já está habitando em vocês. Mas precisa haver agora uma segunda experiência, uma segunda coisa. Ele vai vir sobre vocês. E é isso que a gente vai ver lá em Atos capítulo número 2. Atos 2, abre em Atos 2, versículo número 1. Atos 2, versículo número 1. Certo. Atos 2, versículo número 1. É o momento em que os discípulos agora vão receber esse poder sobre eles. Atos 2, versículo 1 até o versículo 4. Cadê o Tiago Muniz? Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente, veio do céu um vento como de um som de um vento impetuoso e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viu que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram. Pousaram onde, queridos? Sobre eles. Sobre eles. Onde as línguas pousaram? Chamas de fogo, línguas de fogo que pousaram sobre eles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas conforme o Espírito Santo os capacitava a falar. Então, eles começaram a falar em outras línguas. Então, quando a gente olha para o Novo Testamento, quando a gente olha para o livro de Atos, a gente sempre vai ver essa dinâmica. Quando a gente olha, por exemplo, em Atos, capítulo número 8, mais à frente,
Quando a gente vai ver lá que Felipe está pregando, Felipe foi pregar em Samaria, as pessoas estavam recebendo a palavra, elas estavam ouvindo a palavra, elas estavam se atentando à palavra, elas eram batizadas nas águas, então já tinham nascido de novo, elas já tinham o Espírito Santo por dentro. Mas aí a Bíblia vai dizer que Pedro e João foram até Samaria para impor as mãos sobre eles e eles receberam o quê? O Espírito Santo sobre eles. A mesma coisa que aconteceu em Atos 9. Em Atos 9, a gente tem a história do Paulo, quando Saulo se converteu. Quantos sabem que o Saulo se converteu no caminho para Damasco? Ele vê uma grande luz, Jesus aparece para ele e ele fica cego por causa da luz. E que fique muito claro que foi a luz que cegou ele, não Jesus. Então apareceu lá o Saulo lá no caminho para Damasco e ele disse: Senhor, o que eu tenho que fazer? Ele já confessou Jesus como Senhor naquele dia. E ele foi enviado, o Senhor fala para ele: olha, você vai para a casa de fulano e tal, você fica lá, e fica lá que você vai ver o que vai acontecer. Aí o Senhor vai lá e fala com outro homem chamado Ananias. Ele fala: Ananias, tem um irmão seu agora que está lá. Ele está na rua chamada direita. Aquilo aí foi uma palavra de conhecimento que Ananias estava recebendo, amém? Depois a gente vai falar sobre palavra de conhecimento. Mas ele fala assim: olha, Ananias, ele está lá na rua direita. Você vai lá, você vai impor as mãos para que fique curado, porque ele está cego. Depois, Ananias, você vai lá e você vai impor as mãos para que ele seja cheio do Espírito Santo. Então, Paulo já tinha nascido de novo, mas ele precisava de uma segunda experiência, ser cheio do Espírito Santo, ser revestido de poder. O Espírito Santo precisava vir sobre ele. Quem está conseguindo entender aí? Depois a gente vê isso acontecendo também lá na casa do Cornélio. Lá na casa do Cornélio, o Pedro está pregando na casa do Cornélio, o Pedro está pregando a palavra, ele está anunciando a salvação, ele está anunciando o que Jesus fez. As pessoas na casa do Cornélio estavam ouvindo a palavra, e na casa do Cornélio acontece uma coisa diferente. Ninguém impôs as mãos. De repente, eles creram na palavra, eles agarraram a palavra, e eles foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas. Quantos sabem que para você receber o batismo do Espírito Santo, nem sempre você precisa de alguém botando a mão na sua cabeça? Porque na casa de Cornélio não teve nem posição de mãos, o povo só creu mesmo. Por que a gente faz aqui assalto sobrenatural, pastor? Como é que você sabe que vai acontecer aqui? Porque se você está aí, amado, e se você recebe a palavra, acontece a mesma coisa. A mesma coisa que aconteceu na casa do Cornélio. Você está aí ouvindo a palavra, a fé vem, você agarra e se manifesta. Aleluia! Quando sabe que você pode ser cheio aí por esse modo? Glória a Deus! Então, na Bíblia, amados, existem muitas evidências disso. Primeiro você nasce de novo e depois tem uma segunda experiência. Não é somente você nascer de novo. Pastor, então quer dizer que se eu não receber o revestimento de poder, eu não sou salvo? Sim, você é salvo. Você já nasceu de novo. Se você confessou Jesus, você já é salvo. Mas o revestimento de poder não vem para te salvar. Ele vem, na verdade, para fazer você cumprir a vontade de Deus. Ele vem, na verdade, para te levar a cumprir o propósito de Deus. Você pode ser um crente salvo, você pode ter confessado Jesus, você pode ter a vida de Deus em você, você pode já ter nascido de novo, mas você pode passar a sua vida toda sem ser revestido do poder. Pode passar a sua vida toda sem aquilo. Você pode morrer e ir para o céu, mas ainda sem o revestimento de poder. Agora, se você está falando sobre alguém que vai cumprir a vontade de Deus, alguém que vai fluir naquilo que Deus chamou, ele vai precisar do revestimento de poder, porque Jesus falou: vocês vão receber poder sobre vocês para serem minhas testemunhas. Quem está conseguindo entender isso? O batismo vem para me revestir de poder. O novo nascimento é a minha salvação. O Espírito Santo já está dentro de mim. Mas para cumprir a vontade de Deus, eu preciso de investimento de poder. É por isso que a gente fala de treinamento profético, mas quando a gente fala sobre fluir nisso aqui, a gente começa nisso. Qual é o passo básico para você fluir na profecia? Falar em línguas. Falar em línguas. Deus começa já te dando já aquilo que você precisa para você fluir. Qual é o passo básico? Sabe, amado, você pode ser um carro muito potente. Você pode ser aquela pessoa que você fala assim: nossa, a pessoa é uma potência. Pessoa que tem um potencial incrível.
Você pode ser um carro muito potente parado por falta de combustível. Você precisa de revestimento de poder. O batismo do Espírito Santo é trazer esse combustível, é trazer esse poder para colocar tudo que dessa nova natureza em ação. O fluir dos dons, as manifestações, não somente a profecia, os dons de curar, a palavra de conhecimento, a palavra de sabedoria, os dons de operar milagres, todos os dons fluindo por causa desse batismo de poder que o Espírito Santo nos traz. É isso que a gente precisa. É isso que a gente está encorajando aqui hoje. Então, quando a gente olha para a palavra, se você ficar olhando o livro de Atos, você vai ver e você vai perceber, querido, que você precisa desse revestimento de poder, dessa segunda experiência. Pastor, eu já recebi. Deixa eu te dar já aqui um spoiler do final dessa ministração. Mesmo se você já recebeu, o apóstolo Paulo vai dizer para a gente continuar sendo cheio. Cadê o João Vitor? Me ajuda aqui, João Vitor. Eu tive uma impressão de fazer algo aqui que a gente fazia há 200 anos atrás. Brincadeira. Só uns 10. Me ajuda aqui, João Vitor. Não, tu vai ter que me ajudar real. Quem já viu essa ilustração aqui, você vai entender. Vou molhar minha casa toda. Isso aqui é um copo cheio d'água. Certo? Quando você nasce de novo, você é um copo cheio. O Espírito Santo está habitando em você. Em muitos textos da Bíblia, o Espírito Santo é água. O Espírito Santo é água que nos enche. O Senhor Jesus, em João, capítulo número 4, por favor, se puder colocar aí no chat, em João, capítulo número 4, diz o seguinte, que Jesus encontra uma mulher samaritana e ele fala para a mulher samaritana, se você beber dessa água, vai brotar em você uma fonte que jorra para a vida eterna. A fonte que jorra para a vida eterna é o Espírito Santo em nós, nos trazendo agora a água que a gente precisa. Então você se torna uma fonte dentro de você. Tem a água do Espírito Santo. Se você nasceu de novo, você já tem a água dentro de você. Mas existe uma segunda experiência. Uma segunda coisa que precisa acontecer. Não é para você ser só um copo cheio. Não é um copo cheio. Não é um copo cheio só. Copo cheio não basta. O Senhor diz o seguinte, em João capítulo 7, quem crê em mim, como diz as Escrituras, João 7, 37 e 38, do seu interior fluirão rios de água viva. Não é para ser só um copo cheio. É para ser um copo que transborda. Aí o exemplo que a gente dá é exatamente esse. Você tem um copo cheio d'água. Agora enche o copo de água. Isso aqui é o novo nascimento. Isso aqui é batismo no Espírito Santo. Pode jogar. Vai molhar tudo aqui. Meu Deus. Pode jogar. O que é isso? Está enchendo de água. Grato. Quem está conseguindo entender? Quem conseguiu entender isso? Amém. Glória a Deus. Você nascer de novo, você é um copo cheio. Mas você agora ser batizado com o Espírito Santo, você é um copo que transborda. Não é somente para você, querido. É sobre você transbordar. No novo nascimento, nós somos salvos. Agora, o batismo do Espírito Santo é sobre alcançar outros. E é por isso que, para a gente fluir, a profecia não vem para você. Ela vem para os outros. Ela vem para a edificação do corpo. Os dons, eles vêm para a edificação do corpo. Mas, pastor, as línguas, elas me edificam. Sim, as línguas estão te enchendo para que você transborde para outros. Quem entendeu aí, fala assim, eu entendi, pastor. Entendi, pastor. Glória a Deus. Abre aí João 14. João 14. Se você puder me arranjar um pano aí, vai ser muito bom. Tudo molhado. João 14, versículo número 16. Versículo número 17. Jesus falando sobre isso. Olha só, amados. O Espírito Santo, em João 16, Jesus fala que o Espírito Santo é o Espírito da verdade que o mundo não pode... Perdão. O Espírito Santo é aquele que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, para alguém nascer de novo, ele precisa do Espírito Santo. Mas em João 14, Jesus vai falar que é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. Se o mundo não pode receber, como é que ele vai salvar? Como é que vai acontecer a salvação?
Se o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, é porque são duas experiências. A primeira experiência, o Espírito Santo vem para convencer o mundo. Quem sabe que você não faz parte do mundo. Você não é o mundo mais. Você é um filho de Deus. Ele veio para convencer o mundo. Então, quando você era um pecador, ele veio convencer você. Ele veio trazer o convencimento do pecado de não crer no Filho. Mas no momento em que você nasceu de novo, você não vai somente ser convencido pelo Espírito Santo, você vai receber o poder do Espírito Santo. Por isso, em João 14, versículo 16, versículo 17, Jesus disse: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja convosco para todo sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vós os conheceis, porque ele habita convosco e estará convosco. Então, peraí, se você nasceu de novo, você já o conhece e você recebe o Espírito que o mundo não conhece. Você que já é um filho de Deus, agora você vai estar familiarizado com o Espírito Santo de Deus por causa do batismo no Espírito Santo. O Espírito Santo sobre você vai te tornar familiarizado com a ação e as manifestações, com os dons espirituais. É isso que o batismo no Espírito Santo faz por você. O mundo não pode receber. Eu não estou esperando que pessoas que não nasceram de novo profetizem. Mas, pastor, a mula profetizou. Meu Deus, que vergonha. Imagine só você ser um profeta. Você ser um profeta de Deus. Alguém que ouve Deus todo dia. Alguém que fala com Deus. E Deus tem que falar com uma mula porque você não quer ouvir. Que vergonha. Eu não quero ser comparado com uma mula. Eu não quero ter que ouvir Deus por causa de uma mula. Eu tenho o Espírito Santo por dentro e sobre mim. Amém. Glória a Deus. Você não precisa de uma mula falar com você. Amém, querido? A mula não vai ter que vir falar com você. Já está por dentro de você. Já está sobre você. Amém. Se Deus tiver que usar a mula para falar com você, porque você calou aqui dentro, parou de ser guiado. Amém. Você não precisa de uma mula. Quem já entendeu aí? Glórias a Jesus. Isso aí é o assunto de sexta, mas já estou introduzindo. Quantos sabem aqui que você não precisa também de um sinalzinho profético para Deus falar contigo? Quebrando biscoitos aí. Não, pastor, porque eu tô que nem um Gideão. Se for de Deus, eu vou botar a salã do lado de fora, vai chover na lã e vai ficar em volta seco. Se não for de Deus, vai chover em volta e a lã vai ficar seca. Amado, o Espírito Santo é dentro de você. Você está esperando um sinalzinho de fora. Está esperando coisa acontecer aqui fora. Se o Espírito do Senhor está dentro de você, está esperando a mula vir falar contigo. Não, só vou acreditar se a irmã fulano de tal vir falar comigo. Não estou chamando a irmã fulano de mula, não. Mas por que você fica esperando os outros virem falar com você, amado? Não, você já é crente. Vamos ser cheios de poder aí, em nome de Jesus. Aleluia. Toda vez que eu vejo a Júlia aparecendo ali, eu lembro do Estevão falando, Júlia, meu amor. Ele tá aí, né? Amém. Então, querido, o princípio para a gente entender isso aqui é que, de fato, existem duas experiências. O novo nascimento e o batismo no Espírito Santo. E aí você vai dizer o seguinte, pastor, mas como assim batismo no Espírito Santo? Se a Bíblia fala lá em Efésios, capítulo 4, que existe somente um batismo. Mas quando você vai olhar em Hebreus 6, abre aí Hebreus 6. Hebreus 6. Versículo número 1, versículo número 2. Batismos é uma doutrina básica do corpo. Por que as pessoas têm dificuldade com o batismo no Espírito Santo? Por que as pessoas têm dificuldade com falar em línguas? É porque elas não sabem o básico. Batismos é uma doutrina básica. E preste atenção o que está escrito aí na palavra. Hebreus 6, versículo 1 e versículo 2. Por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. É elementar, mano. Deixemos de levar para o que é perfeito, não lançando de novo o arrependimento sobre as obras, a fé e a instrução sobre os batismos, no plural. Existe mais de um tipo de batismo. Existe mais de um tipo de batismo. O primeiro batismo é o novo nascimento. E aí, quando você nasce de novo, você confessa Jesus. Se você já está participando de uma igreja,
que já está aí já presencialmente, essa igreja vai levar você a ser batizado nas águas. E você é batizado nas águas. Esse é um outro tipo de batismo. Mas existe um terceiro tipo de batismo, que a Bíblia vai chamar de batismo de fogo, revestimento de poder, o batismo no Espírito Santo. Aleluia! Batizados no fogo de Deus. O que a gente precisa agora nesse tempo, amado? A gente já está vendo já uma multidão de gente que nasceu de novo. Até multidões de pessoas que já experimentaram o novo nascimento. Mas as pessoas não estão experimentando mais batismo de fogo. Está faltando alguma coisa. Eu amo meus irmãos pentecostais. Se você está aqui, você é de uma igreja pentecostal, eu vim de lá também. Pastor Rosenil também, ele também veio de lá. Eu denunciando o pastor Rosenil. Eu também vim de lá. Mas você sabe, o pentecostalismo começou há mais de 100 anos atrás. E eles começaram crendo que o batismo do Espírito Santo era para todo mundo. Que todo mundo tinha que receber esse poder para viver no Espírito. Que todo mundo tinha que receber esse poder. E aconteceu aquele avivamento na Rua Azusa. Quem já ouviu falar desse avivamento da Rua Azusa? E todo mundo começou a falar em outras línguas, como aconteceu em Pentecostes. Isso é muito poderoso. Mas aí o tempo foi passando. O tempo foi passando. Foi passando. Uma pesquisa feita recentemente disse que quase 80% dos crentes que frequentam igrejas pentecostais não falam em outras línguas. Uai, por que eu quero uma placa de pentecostal se eu não ando no poder de Deus? Querido, não adianta ter uma placa. Olha, a expansão é uma igreja de vida no Espírito. A gente acredita nesse negócio. Mas se for só uma placa de vida no Espírito e a gente não viver mesmo no Espírito, é mentira. Véio. A gente não precisa disso. Precisa voltar para o fogo do Espírito Santo. E é por isso que a gente está ministrando aqui sobre batismo. Talvez você já até saiba as coisas que eu estou falando aqui hoje. Eu já sei. Certo, é ótimo. Uma ótima oportunidade para a gente fluir nesse negócio. Amém. Deixa eu falar aqui sobre 4 coisas. 4 objeções que vieram para atrapalhar as pessoas de fluir o poder do Espírito Santo. Sabe, amados, a evidência inicial do batismo no Espírito Santo, a primeira evidência, eu quero que você anote se você puder, a primeira evidência é o falar em outras línguas. Em Atos 2, quando o Espírito Santo veio sobre eles, a primeira coisa que aconteceu, eles começaram a falar em outras línguas. E preste bem atenção nisso. Eles começaram. Eles começaram. E fique muito claro, amado, que o batismo no Espírito Santo não é uma possessão evangélica. Não é o Espírito Santo fazer uma possessão com você, aí você mexe a tua boca, não é isso não. Quem ora em línguas é você. Eles começaram. Vamos ver aí quem está aí. Bota aí, eles começaram a falar. Quem começa a falar em línguas é você. Que bênção. Seja abençoado por essa verdade. Então a Bíblia vai falar que eles começaram a falar em outras línguas. E a gente vê isso acontecendo. Em Atos 8, os crentes em Samaria falaram em outras línguas. Em Atos capítulo 9, Paulo diz que ele falava em outras línguas mais do que todos os outros crentes. Quando ele recebeu o Espírito Santo, ele começou a falar também. Em Atos 19, 20 anos depois do Pentecostes, Paulo encontrou os crentes em Éfeso e eles começaram a falar em línguas também. Então, toda vez que no livro de Atos a gente vê pessoas recebendo o batismo do Espírito Santo, elas começam a falar em línguas. Na casa de Cornélio, os judeus ficaram admirados, assim, meu Deus, eles não são nem judeus que nem a gente, estão falando em línguas. Então, a evidência inicial é o falar em outras línguas. As línguas são importantes, amado. E existe uma guerra do inferno para que a gente não fale em outras línguas. Gente que fala assim, no expansão vocês enfatizam muito, você pode falar em línguas. Não precisa falar em línguas também, não. Assim, se não quiser, é claro, amado, se você não quiser falar em línguas, você não fale também, né? Mas assim, você está deixando de desfrutar de um benefício da palavra. Você está deixando de desfrutar o que Deus deu para você. E quando você sabe que Deus não dá coisa defeituosa e nem coisa desnecessária. Se fosse uma coisa que não precisasse te dar, ele não tinha nem te dado. Ele te deu o dom de línguas porque ele é um dom que vai ativar outros dons. Vai ser um dom de edificação. Vai ser algo que vai trazer crescimento para você. E o que aconteceu nesse tempo é que as pessoas não sabem para que serve o dom de línguas. Elas não fazem ideia. Para que serve línguas mesmo? É para falar na hora do culto, né? Na ceia. Toma o cálice. Ora, baixa. Amém, glória a Deus. Mês que vem a gente volta. Não sei se com você a graça está vindo para você agora.
Aleluia. Nós precisamos quebrar essas coisas. Aí tem algumas objeções que a gente vai lidar aqui hoje, amém? A gente não está enfatizando demais as línguas, não, está dando a ênfase que a palavra dá. Não é nem que a gente enfatiza muito, não. A gente fala o que a palavra diz sobre isso. A primeira objeção que as pessoas geralmente falam é o seguinte: Jesus não falava em línguas, então não preciso falar. Quem já pensou isso? Você pode ter um passo de coragem e honestidade aí, pode falar. Eu não vou te condenar aqui, não. Aqui a gente é da graça. Jesus não falava em línguas, por que eu vou falar em línguas? Realmente, querido, não tem nenhum texto da Bíblia que Jesus falava em línguas. Tá certo isso. Jesus não falava em línguas. Não tem. Você pode olhar os 4 evangelhos, a gente não tem registro disso em nenhum texto. Porque as línguas e a interpretação de línguas são dons dados para a nova aliança. A nova aliança começou em Mateus, capítulo número 26. Línguas e interpretação de línguas são dons dados para a nova aliança. Jesus não estava falando em línguas. Jesus profetizou que viria o dom de línguas. Jesus anunciou que as línguas viriam, mas ele não falou em línguas. Pelo menos não temos registrado. Eu não sei como é que era o tempo dele lá. Em oração, a gente não tem escrito lá. O que Jesus estava orando exatamente no tempo que ele estava lá, ele e o Pai sozinho. Mas nós sabemos que Jesus anunciou sobre as línguas que viriam. De fato, Jesus não orou em línguas, mas ele falou sobre um tempo em que nós falaríamos em línguas. E quando a gente vai olhar todo o restante do Novo Testamento, nós vemos os crentes falando em outras línguas. Então, o fato de Jesus não ter falado em línguas não significa que a gente não precise falar em línguas. Na verdade, ele anunciou que viria o tempo que a gente falaria em línguas. Jesus profetizou lá em João 14 que o Espírito Santo viria. Em João 7, ele falou que o Espírito Santo viria e fluiria de nós. E aí o João, que era o autor do Evangelho, fala, e ele falava acerca do Espírito que seria derramado. Depois lê lá João capítulo 7, versículo 37 e 38. Então, de fato, Jesus não estava falando em línguas. A gente não tem nenhum registro disso. Eu não posso afirmar para você que Jesus estava falando em línguas, mas eu posso afirmar que a palavra diz sobre o dom de línguas. Também não vemos o dom de línguas e interpretação de línguas no Antigo Testamento. Mas nós vemos profecias sobre o dom de línguas e interpretação de línguas no Antigo Testamento. Está lá em Isaías, capítulo número 28. O profeta Isaías fala, por lábios gaguejantes e língua estranha falará o Senhor a esse povo. E dirão, este é o meu descanso. Isso é o Senhor anunciando lá na Antiga Aliança sobre o dom de línguas. Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 14, ele vai citar esse dom de línguas. Ele vai falar que esse dom existia. Então, Jesus não estava falando em línguas, mas ele estava anunciando para nós o tempo que falaríamos em línguas. E aí, abre a sua Bíblia em Marcos 16. Marcos 16. Eu não vou ler esse texto, eu quero só que bote aí no chat, por favor. Marcos 16, versículo 17, versículo 18. Marcos 16, versículo 17, versículo 18. O Senhor fala sobre alguns sinais que acompanham os crentes, alguns sinais que acompanham aqueles que creem. E aí, Jesus vai citar coisas que são sinais que acompanham os crentes. Ele vai falar que eles colocarão a mão sobre os enfermos e serão curados. Colocarão a mão sobre os enfermos e eles serão curados. Depois Jesus vai falar, expulsarão demônios e eles se tornarão livres. Se tomarem algo mortífero ou se pegarem em serpentes, não lhe fará mal algum. Está lá tudo em Marcos 16. E aí depois Jesus fala, falarão em novas línguas. E aí alguém vai dizer, pastor, mas essas línguas aí é porque os discípulos eram homens muito eles não eram tão educados, eram homens indoutos, eles não sabiam falar muitos idiomas. Aquelas línguas que Jesus estava falando que eles vão falar novas línguas eram idiomas. Amados, tudo nesse texto é sobre algo sobrenatural. Amém? Quantos sabem que você impor a mão sobre o enfermo e ele ser curado é algo sobrenatural? Quem concorda aí? Colocar a mão sobre alguém doente e a pessoa ficar curada não é sobrenatural? Amém? Expulsar demônio é sobrenatural ou não é? Quem concorda que expulsar demônio? Ou ter como expulsar demônio com chá? Uma vez eu vi uma pessoa tentando dar chá pro demônio. Não é para hoje esse troço, não. Expulsar demônio é sobrenatural, sim ou não? Se você colocar a mão na serpente e a serpente não te matar depois de ter te envenenado, é sobrenatural ou não é, gente?
Sim ou não? É verdade. Aconteceu isso com o Paulo. Ele foi picado por uma víbora, todo mundo achava que ele fosse inchar e morrer. Ele não inchou e não morreu. Foi sobrenatural, sim ou não, amados? Não é sobrenatural. Então, tudo naquele texto de Marcos 16 é tudo sobrenatural. Por que as línguas vão ser naturais? Por que a língua vai ser sobrenatural? Tudo naquele texto é sobrenatural. Expulsar demônios é sobrenatural, curar os enfermos é sobrenatural, tomar alguma coisa mortífera e não morrer é sobrenatural. As línguas também são sobrenaturais. As línguas também são sobrenaturais. Jesus não estava falando sobre a habilidade natural de você aprender idioma, porque senão várias pessoas do mundo seriam um dom de línguas dado por Deus. Não, Jesus não estava falando sobre a habilidade natural de aprender um idioma. Não era sobre a habilidade de você se inscrever num curso. Não era a habilidade de você baixar o aplicativo do Duolingo. Não. Ele estava falando sobre uma língua sobrenatural. Amém. É só você olhar o contexto com precisão, amado. Aleluia. Então, a primeira objeção é: Jesus não falava em línguas. Jesus não falou em línguas, nós não temos registro sobre isso na Bíblia, mas nós vemos Jesus anunciando para os discípulos esse tempo. Jesus anunciando que isso viria. Segunda objeção: falar em línguas é do diabo. Quem já achou que falar em línguas era coisa de demônio? Ah, pastor, eu nunca achei isso. Quem já achou? E pode ser honesto. O Tiago, eu tenho certeza que já achou, que eu lembro dele perguntando esse negócio. Falar em línguas é do Satanás. Não, você pode falar em línguas, a pessoa começa a falar em línguas, a pessoa fica endemoniada. Quem já achou assim, quem já teve esse medo? Não vou orar para batismo no Espírito Santo, porque vai que a pessoa recebe um demônio no lugar. Ah. Quem já teve esse medo aí? Não vou falar em línguas não, porque eu acho que essa língua... Aí, eu já vi isso. Tinha gente que ficava assim, ó. Eu lembro de uma pessoa que chegava perto de mim no culto. Ela ficava assim, ela falava em língua assim, baixinha, assim, perto de mim, assim, chorando. Ela falou para mim assim, não, eu tô falando, eu falei assim, para quando você me ouvisse falar em línguas, para você saber se era do Espírito Santo ou se era do diabo. Oh, meu Deus. Porque aí, se você que tem o dom, você vai discernir se essa língua que eu estou falando é de Deus ou se você é de algum demônio. Você está rindo aí, mas se você já passou por isso, quem já teve medo real de estar falando em línguas e ser sua carne e ser demônio? Pode falar. Ai, ó. A coragem vindo em nome de Jesus. Toda a orfandade foi embora, aleluia. Amados, deixa eu te dizer uma coisa aqui. Eu quero que você abra sua Bíblia em Lucas 11. Lucas 11. Lucas 11, versículo número 11 até o 13. Já está terminando daqui a pouco. Tá? Tu te aguenta aí. Já está terminando. Lucas 11, versículo 11 até o 13. Eu sei que você já está sendo ajudado, tá? Esse negócio do inferno falar aí, não consegue, tá bom? Eu quero muito que um dia você venha num culto de expansão para você cair arrebatado e ao invés de você querer ir embora, você fique lá, tá? Você fique lá, caído lá, aí eu vou embora, você tem que carregar fulano. Lucas 11, versículo 11 até o 13. Já teve medo de ser sua carne, né? Lembro disso. Qual dentre vós é o pai que, se um filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Qual dentre vós, se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir peixe, lhe dará, no lugar de peixe, uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vocês que sois maus saber dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo a quem lhes pedirem. O que é escorpião e cobra aqui? Se você olhar um capítulo antes, Jesus vai falar com os discípulos que eles têm poder para pisar em serpentes e escorpiões. Serpentes e escorpiões são representações de espíritos malignos, espíritos imundos. E aí agora Jesus está falando o seguinte: se você tem um pai natural, se você pede ao seu pai natural, pai, me dá pão, ele não te dá uma pedra. Se você pede peixe, ele não te dá nem cobra nem escorpião. Por que você vai pedir para Deus Pai o Espírito Santo e vai estar um demônio? Quando a gente está muitas vezes ministrando o batismo no Espírito Santo, a gente fala: olha, você já nasceu de novo, você já tem o Espírito Santo dentro de você. É só você falar em outras línguas agora. E a pessoa fica assim: será que vai ser um demônio? Ah, será que essa coisa é da minha cabeça?
Amado, vamos lembrar da palavra aqui. O batismo do Espírito Santo se recebe pela fé. Amém? Você crê que você já tem, e aí você começa a falar. Quem não fala em línguas aí, hoje é um ótimo dia. Você crê que o Espírito Santo já está dentro de você, porque ele já está dentro de você, sim ou não? Amém? Se você nasceu de novo, confessou Jesus, o Espírito Santo já mora dentro de você. E aí você fica naquela dúvida, será que vai sair um demônio? Oi? O Espírito Santo está morando com um demônio dentro de você? Não tem como você pedir ao Pai o Espírito Santo, ele te dá uma cobra. Se você pedir o Espírito Santo, Deus Pai vai te dar o quê? Espírito Santo? É isso que a gente está falando para os discípulos. Se vocês que são maus, vocês pedem um pão, você dá pão para o seu filho. Vocês pedem um peixe, vocês vão dar um peixe para o seu filho. Se você pedir para o Espírito Santo, se você pedir a Deus Pai, o Espírito Santo, ele vai te dar o quê? O que ele vai te dar? Ele vai te dar uma língua de demônios? Vai, pastor, eu não sei. Vai ver, eu estou sendo influenciado por um demônio. Ei, você nasceu de novo? O Espírito Santo habita em você? Mas, pastor, isso parece ser coisa da minha cabeça. Você já leu aquele texto? Você tem a mente de Cristo. Os pensamentos dele estão compartilhados com os seus. Eu lembro que antes de ser batizado no Espírito Santo, na verdade, eu já tinha sido batizado no Espírito Santo desde o primeiro dia. Mas eu não conseguia acreditar que eu já tinha sido batizado no Espírito Santo. Então, eu ia para a igreja, e eu chegava em casa, e eu tinha o hábito de chegar em casa depois do culto e orar de novo. Eu sempre, nossa, que rapaz crente. Eu era adolescente crente que eu ia para a igreja, chegava em casa e orava de novo. E eu chegava em casa e orava. E eu orava em língua. Aí eu falei assim, não fui batizado ainda. Aí eu lembro que teve um dia que eu estava na igreja, estava tendo uma oração, e eu sempre fui fominha, estava tendo uma oração de líderes. E aí eu lembro da pastora botando no meu peito assim, você já fala em língua, só você falar. Eu olhei assim, será que é de Deus? Eu fiquei uma hora e meia falando em língua assim, sem parar. Aí, nesse dia teve um culto, eu orei em línguas o culto inteiro, eu fui para casa, eu estava ainda orando em línguas. Caramba, eu já era batizado com o Espírito Santo esse tempo todo. Amado, não é uma questão. A única questão que envolve o batismo do Espírito Santo é se você crê. Você crê que o Espírito Santo está em você? Se você abrir a boca agora e falar. Não precisa sentir nada. Tem a ver com aquilo que você crê. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Se você começar a falar em línguas, vai começar a acontecer umas manifestações. Porque os crentes que estavam lá em Atos 2, eles estavam lá num dia, estavam orando, e eles estavam esperando. De repente veio sobre eles, e eles começaram a falar em línguas. E quem estava olhando em volta achou, a gente está muito louco, parece que estão muito bêbados. Parece que estão muito embriagados. Você pode começar não sentindo nada, mas se você continuar orando em línguas, vai começar a transbordar você. Lembra do copo transbordando? É isso que começa a acontecer. Como é que é ser batizado com o Espírito Santo? Sabe, em todo esse tempo, ministrando o batismo do Espírito Santo, todas as pessoas que eu ministro, todas elas recebem. Todas elas recebem, queridos. Todas recebem. Todo esse tempo. Eu sempre chego a pessoa e eu começo perguntando, e aí, tudo bem? Tudo. E aí, como é que você tá? Tá tudo certo? Sim. E a pessoa fica lá, tô dando glória, 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 glória. Eu falo assim, para de dar glória. Você vai fechar seu olho e o Espírito Santo já te deu a língua que você vai falar. É só você falar o que ele está dizendo para você. Mas eu pensei que minha língua tivesse que embolar. Cuidado com esse negócio de língua que embola, viu? Parece uma enfermidade aí. Não deixa a língua embolar assim do nada, não. Eu não estou dizendo para você, amado, que você não pode ser tomado em êxtase. Mas, geralmente, é você que dá o passo de fé. E quando você começa a falar, começa a vir mais inspiração. Línguas é um dom de inspiração. Inspiração. Fala assim, inspira aí, ó. Lembra que eu falei que o Espírito Santo está sobre você? Ele está dentro de você. E aí, quando você inspira. Quando eu falo sobre inspiração, um exemplo. Para falar para você, querido, que já é uma coisa que está dentro de você. E é como se você estivesse liberando isso dentro de você. É o que está dentro conectando com o que está de fora. Aí você começa a falar em outras línguas. Um rio começa a fluir. Todo rio tem uma fonte. A fonte dentro vai encontrar o canal e vai começar a fluir por você.
por meio da sua boca. É que nem profecia. Profecia é como se fosse línguas. Eu posso fechar meu olho. Eu, ao invés de falar em línguas, vai vir inspiração para falar em português. Amém. Glória a Deus. Então quer dizer, pastor, que as línguas não podem ser do diabo? Não, se você nasceu de novo, não tem como você receber um demônio. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus, você é uma nova criação. Se você nasceu de novo, você não vai nunca falar línguas de demônios. Eu não estou dizendo que pessoas não possam ter comportamentos carnais. Sabe, eu sou um pastor de igreja também. Eu já vi pessoas tendo comportamentos carnais. Mas do fundo do meu coração, eu prefiro gente com comportamento carnal do que fogo nenhum. Eu prefiro honestamente, muito mais assim, pastor, mas esse negócio aí parece estar fora de controle. Eu prefiro que pareça que está fora de controle do que parecer que está ordeiro que nem um cemitério. Eu chego no culto assim, nossa, é tudo tão ordeiro aqui. O cemitério também é muito ordeiro, silencioso, às vezes o pessoal está ali. Aí, de vez em quando, um ou outro chora. Não, não é isso que eu quero. Eu prefiro muito mais que esteja todo mundo gritando e tenha um pouquinho de carnalidade em algum lugar que dá para te ensinar do que ter aquela ordem de cemitério. Amém. Então não tenha medo de ser um demônio. Falar em línguas não é do diabo. Lembra que é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber. O Espírito Santo já habita em você desde o novo nascimento. Se você der um passo de fé agora, é de Deus sim. Aleluia. Penúltima objeção aí, a gente já está caminhando para fechar a noite. Tem um pessoal que fala o seguinte, esse dom de língua já passou. As línguas cessaram, pastor. As línguas acabaram. Não tem mais negócio de falar em línguas, não. Dom de língua cessou. Oi? Geralmente as pessoas que falam isso se baseiam lá em 1 Coríntios capítulo número 13. Abre aí 1 Coríntios 13, versículo número 8. 1 Coríntios 13, versículo número 8. Depois vamos ler o versículo 9, versículo número 10. Eles usam esse texto de Paulo para falar que as línguas não existem mais. Quem já ouviu essa posição aí? Ouviu pessoas falando que o dom de línguas não está mais disponível para nós, que as línguas acabaram. Que já existiu, mas para agora, para a gente não tem mais. Quem já ouviu esse negócio aí, pode falar aí. 1 Coríntios 13, versículo número 8, as pessoas geralmente ouvem esse negócio. Já ouviu, João Vitor? Pois é. Aldo mergulhados aqui, quebrando biscoitos. Quebrando todos os biscoitos aí. As pessoas leem esse versículo e elas ficam pensando o seguinte, tá vendo? O de línguas acabou. Mas olha só o que Paulo está escrevendo. O amor jamais acaba. Mas havendo profecias, desaparecerão. Tá vendo, pastor? A profecia acabou. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Agora, eu quero que você olhe de novo para esse versículo. O que está dizendo esse versículo? Está dizendo que as línguas já passaram? É isso que está dizendo aí? Professora Rejane, está dizendo esse negócio aí? Não. Não, pastor, mas eu li na Bíblia que já cessaram. Não. Está dizendo o seguinte, o amor jamais acaba. Mas havendo profecia, elas desaparecerão. Quando sabe que desaparecerão com A-O-T-I-O no final, está falando de futuro. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Sim, querido, vai haver um tempo que vai passar. E aí eles falam o seguinte, mas esse tempo já veio para nós, porque a Bíblia já veio, a Bíblia já chegou para nós. Mas não é isso que a Bíblia está falando. Olha só que versículo 9 vai falar para a gente. 1 Coríntios 13, versículo número 9, versículo número 10. Quando é que as línguas, a profecia e a palavra de conhecimento vai cessar? Quando é que isso vai cessar? O apóstolo Paulo vai falar quando é que isso vai cessar. Ele vai dizer o seguinte, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando vier aquilo que é perfeito, aquilo que é em parte vai ser aniquilado. Então, peraí, quando é que as línguas vão passar? Quando é que a profecia vai cessar? Quando é que a palavra de conhecimento vai acabar? Quando Jesus voltar. Eu não vou precisar profetizar para você. Eu não preciso de uma palavra de conhecimento. Eu não estou falando para você, amado, que a gente não vai ter os poderes do mundo vindouro. Mas é isso que o apóstolo Paulo está falando. Quando vier o que é perfeito. Quantos sabem que Jesus veio, mas a perfeição da nova criação
Ela começou em nós, mas só vai se completar no último dia. Ela só se completa no último dia. Até lá, em parte conhecemos, em parte somos uma nova criação, em parte isso, mas em outra parte nós profetizamos. Até lá, não cessou ainda. Dá para ouvir um biscoito quebrando aí, tá tudo bem. Espero que você esteja bem. E as pessoas usam esse texto para falar: não, não pode profetizar que esse negócio já acabou. Esse negócio de profecia é do diabo. Não, esse negócio de palavra profecia, esse negócio não é de Deus, não. É de Deus sim, é para fortalecer os crentes. É para trazer avanço para a igreja. E às vezes a igreja está acanhada, porque está com medo de profecia. Vai que não é de Deus, vai que não sei lá o quê. Amado, é para a gente ir. Versículo 12, 1 Coríntios 13, 12. Porque agora nós vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Então o apóstolo Paulo está falando o seguinte: vai haver um tempo em que nós não vamos precisar de profecia, não vamos precisar de palavra de conhecimento, não vamos precisar de línguas, nós vamos o ver face a face. Até esse dia, tem línguas, tem palavra de conhecimento e tem profecia. Amém. É muito sério esse negócio de você proibir profecia porque já acabou, ou por qualquer outra razão. Em 1 Coríntios 14, 39, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: não proíbam falar em línguas. Lembra que eu falei que o diabo faz uma guerra contra as línguas? Ele odeia o dom de línguas. Porque quando a igreja começa a orar em línguas mesmo, quando ela começa a orar em línguas, ela começa a fluir nos dons. Ela começa a fluir nas manifestações do Espírito Santo. Ele odeia as línguas. Ele odeia as manifestações. Ele não quer que você flua. Ele vai fazer uma guerra para que você não flua. Porque se você fluir em línguas, você vai andar no poder do Espírito Santo. E se você andar no poder do Espírito Santo, ele não tem lugar com você. Se você andar no poder do Espírito Santo, ele não tem lugar com você. Quem vai fluir mais em línguas aí hoje? Se você orar em línguas mesmo, sabe? Por que o primeiro dom que vem são línguas? Porque o dom de línguas é uma variedade. Ele vem para edificação, ele vem para o outro, ele vem para intercessão, ele vem para te falar um idioma desconhecido. Esse é o dom de línguas, é uma variedade. Dentro dessa variedade vem um dom de edificação. Aí Judas, versículo número 20, fala: orando no Espírito Santo, edificando a vossa fé santíssima. Quando você começa a orar em línguas. E não é só orar em línguas no culto, não, cara. É você orar em línguas ali. Tu tá lá na cozinha. Tá lá fazendo seu trabalho. Você e Deus. Não tá falando com ninguém, cara. Você tá lá, você e Deus. Paulo falou o seguinte: se você tá no culto, não tem interpretação, não tá liberando palavra para ninguém, fica você e Deus. Você está lá olhando, você está lá louvando. Você sabe o que você está fazendo? Você está se edificando. Sua fé está crescendo. E aquilo que parecia uma coisa enorme vai ficando pequenininho. Aí a montanha diante de você. Nossa, cadê a montanha? Você cresceu no espírito e passou por cima dela. Oração em línguas. É Deus te dando poder para atravessar tudo. Aleluia. Última objeção da noite. Para nunca mais você falar: não ore em línguas, porque se você tiver mais alguma objeção, pode botar aí, que a gente hoje te quebra ela. Não ore em línguas porque eu não entendo. Se fosse para tua alma entender o que você estava orando, tu orava em português. Quando você sabe que às vezes é uma benção você nem saber o que você está orando, para você não se sabotar. É uma benção você não saber o que você está orando. O apóstolo Paulo ele fala sobre isso. A minha mente não sabe que eu estou orando, mas o meu espírito sabe que eu estou orando. Eu estou falando mistério com Deus. Com Deus eu estou falando mistério. Tem coisas que lá no seu homem verdadeiro, lá no homem interior, você sabe que é aquilo. E você acha que você tem que ter um camaro amarelo, mas Deus está edificando você para andar em amor. Aleluia! Você está crendo, pastor? Eu estou crendo por um camaro amarelo. Eu vou orar pelo camaro. Eu recebo agora o camaro amarelo. Você começa a orar em línguas. Não está orando nem por camaro amarelo nenhum. Você está orando para perdoar fulano. Você está lá orando em línguas, você não está nem sabendo. De repente vem no seu espírito assim: puxa vida, preciso perdoar a pessoa.
A oração em línguas desconstrói você. Eu não ia nem falar isso em hoje. Não estava nem no programa aqui, mas eu preciso falar para você. Desconstrução, faxina, edificação, manifestação. É isso que esse Espírito Santo está fazendo de você. Você está orando em línguas. Essa água de dentro está fluindo, está fluindo. Esse poder sobre você e dentro de você está fluindo para desconstruir coisa, para arrancar coisa que o Pai não plantou dentro de você. Às vezes você quer fluir no profético, mas você está cheio de você. Você está cheio de você. Você quer muito aparecer. E aí você começa a orar em línguas. Quando chega aqui no expansão, eu falo assim, cara, começa a orar em línguas. É batata. Dá umas 2 semanas, a pessoa fala assim, nossa, parece que eu fiquei pior. Não, você ficou pior não, cara. Tudo estava sujo, veio para fora. Ficou pior não, tá tudo certo. Vai continuar vindo. Continua orando em línguas, que a faxina vem. E de repente vem uma edificação, de repente vem uma manifestação. E aí você está fluindo nos dons, não porque você quer aparecer, mas porque você quer servir o seu irmão. Você vai fluir em cura, não porque você quer um testemunho de cura, mas porque você ama aquela pessoa e você quer tirar ela do cativeiro da enfermidade. Aleluia! Amados, Deus não tem isso para um ou para outro, não é para qualquer um de nós. Não é porque eu sou pastor, qualquer um. Línguas não é um dom que foi escolhido para um e para outro, é para todo mundo. Aleluia! Última objeção. Somente os apóstolos podiam orar para as pessoas receberem o Espírito Santo. Eu ouvi isso há algum tempo atrás de uma pessoa falando, não, línguas existiu, os dons existiram, mas quando os apóstolos morreram, eles morreram, os dons foram com eles junto. Não, não, não foram, não. Sabe por quê? Ananias não era apóstolo. Ele impôs as mãos sobre Paulo e Paulo recebeu o Espírito Santo. 20 anos depois, Paulo não era um dos 12. 20 anos depois, ele encontrou com os crentes em Éfeso e eles receberam o Espírito Santo. Então, amado, o poder do Espírito Santo não está restrito a nenhum apóstolo do passado, nenhum apóstolo do nosso tempo. Glória a Deus por todos os apóstolos. Glória a Deus por todos os ofícios ministeriais. Mas nenhum desses homens pode limitar o poder do Espírito Santo. Não é baseado em nenhum homem. Não é um poder espiritual que está na vida de algum pastor. Por favor, amado, eu sei que nesse tempo eu faço questão desse treinamento ser aberto, ser de graça, porque eu sei que nesse tempo tem gente aqui, especialmente no nosso país, que vende isso. E o apóstolo Pedro falou para nós, ele falou lá em Atos, capítulo 8, ele falou para Simão, o mágico, falou assim, Simão, não tenta comprar o dom do Espírito Santo, isso aqui não é vendido, não. Isso é o Espírito da verdade, não pode ser vendido. Sabe, tem gente que está tentando vender isso. Nossa, eu sou um apóstolo muito ungido, no meu ministério tem muitos sinais, olhe para mim. Não, mas olha, não é o pastor Cláudio. Não é o Espírito Santo derramado em você. E se não for esse Espírito, eu também não quero. Se não for o Espírito que foi derramado por Jesus, o Espírito que Jesus falou que eu vou subir para o Pai e vou te enviar outro, eu não quero. Se for o Espírito do homem, eu não quero. Eu quero o Espírito do Senhor. É esse Espírito que vai fazer diferença. Eu amo a vida do meu apóstolo. Tem uma unção muito poderosa na vida dele. Ele é um homem muito desbravador. Onde ele chega, igrejas nascem. Eu estou pegando isso com ele. Eu vou nos lugares e igrejas nascem. Ele é um homem muito poderoso nisso. E eu estou crescendo nisso também. Mas você sabe, não é o meu apóstolo. É o Espírito Santo nele. É o poder de Deus nele. Eu sigo a unção que está nele. Eu sigo a unção. Eu estou vendo que é aquilo que está nele, a mesma coisa que está em mim. Conecta, é a mesma vida. É o mesmo poder sobre. É isso que eu estou falando para você, querido. O batismo no Espírito Santo é esse revestimento de poder. É essa unção que vem sobre você para que você flua. Como é que a gente vai fluir nesse treinamento profético? A primeira coisa que acontecer aqui hoje é você começar a falar em outras línguas. Se tem alguém aqui que não fala em línguas aí, pode se manifestar no chat. Pode colocar aí. E você vai começar a falar em outras línguas hoje. Em nome de Jesus. Não é o poder que está em mim, é o poder que já está em você. O Espírito Santo já está em você. Ele já habita em você. Ele já habita em você. Pastor, existe algum impedimento para receber o batismo? Só tem 2 impedimentos. O primeiro a gente chama de falta de rendição ou falta de fé. Falta de rendição ou falta de fé. O que é falta de rendição? Você não crê que o Espírito Santo tem em você. Então você precisa nascer de novo. Você precisa confessar Jesus. E você crê na verdade de que você agora é um filho de Deus. Se tornar uma nova criatura. O segundo impedimento se chama tradição dos homens. Sua mente ficou embriagada com um monte de mentira. De que para você falar em língua você precisava de um sentimento. Para você falar em línguas precisava acontecer aquilo outro. Você precisa subir um monte. Você precisa se qualificar de um jeito ou de outro. Depois eu vou compartilhar lá no grupo
Acho que vai estar na plataforma, né? Eu não sei. A apostila disso que eu estou falando aqui hoje, tem bastante coisa lá. Mas o ponto que eu quero falar para você hoje aqui é que você não precisa esperar para receber o Espírito Santo. Os apóstolos esperaram em Atos dos Apóstolos lá, em Atos 2 eles esperaram. Mas depois que eles esperaram, em todas as vezes que o Espírito Santo foi derramado, ninguém esperou. Eles só creram e receberam. Você não tem que fazer nenhuma campanha, você não tem que subir nenhum monte, você não tem que sentir nada, você precisa somente crer e falar. Crer e falar. Então, se você crê que você está em um Espírito Santo dentro de você, que você é uma nova criatura, então agora é só você dar um passo de fé e começar a falar, porque o Espírito Santo também vem com poder sobre você aqui hoje. Amém? Quem crê nisso? Eu quero convidar você, se você não fala em outras línguas, se manifeste aí no chat. A noiva, certo? Qual o nome da tua noiva? Coloque aí. Parece que não está acontecendo, mas está tudo acontecendo. Quando você... Deixa eu te falar uma palavra aqui, Natália, algo que eu descobri no Espírito. O apóstolo Paulo fala que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo que pedimos ou pensamos. E aí o versículo continua dizendo, de acordo com o poder. Que poder é esse? É o dunamis, o poder de Deus em nós. Então, quando você começar a orar em línguas mesmo, você orar, esse poder vai crescer para que manifestações aconteçam. Sabe, querido, não existe falta de poder. A questão é se você está fluindo no poder. Ela sabe, mas fala só duas palavras. Amém. Comece falando. Comece falando. Você ainda não fala? Eu não falo. Davi Gabriel. Certo, Davi? Se você tiver coragem, abre aí o microfone. Aleluia. Pode dar um passo de fé aí. Vai ser o teu passo de fé, Davi. Abrir o microfone. Quem aí mais não fala em línguas, amém? Pode abrir o Boa noite. microfone aí. Prazer, Davi. Meu nome é Cláudio. Eu não sei se a gente já se conhece, mas a gente se conhece agora, né? Conhecendo agora. Amém. Amém. Glória a Deus. Você já nasceu de novo, Davi? Tudo certo. Não batizei, não. Não sou batizado, não. Mas você já confessou Jesus? Sim, Então você nasceu de novo. Aleluia! Você amém. tem a vida de dentro de você. O Espírito Santo mora dentro de você. Glória a Deus. Você crê que o Espírito Santo habita dentro de você? Creio, amém. Ele mora dentro de você? Oh. Eu percebo uma cura acontecendo com você. Uma cura. Certo. Você crê nisso? Creio, amém. Amém. Oh. Então fala comigo. Eu Eu tenho o Espírito Santo em mim. tenho o Espírito Santo em mim. Eu falo em outras línguas. Eu falo em outras línguas. Eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Eu tenho o Espírito Santo dentro de mim. Eu hoje falo em línguas. E eu hoje falo em línguas. Eu tenho o dom de línguas em mim. Eu tenho o dom de línguas em mim. Agora você vai fechar seus olhos. Certo. Antes do Davi começar a falar em línguas, eu quero que todo mundo que está aqui na sala que já ora em línguas comece a falar em línguas agora. Agora, Davi, é a sua fé. É a sua fé agora. Só falar. A primeira coisa que vem na sua mente. E é isso. É exatamente isso. Mais alto, Davi. Yora mamamama João Vitor, qual é o nome da sua noiva? Ela quer mais do Espírito Santo, né? Impõe as mãos aí sobre ela aí. Já foi um. Quem mais aí? Amor é aqui, ó. Mais alguém. Qual o seu nome? Hã? Adriana? Certo.
Amém. Certo. Você já fala em línguas, não é, Adriana? Sim. Tá bom. João Vitor, impõe as mãos aí sobre ela. Se ela tiver. Uh! Com a Adriana, a gente não vai declarar para que ela receba mais, ou, quer dizer, a gente não vai declarar para que ela receba o Espírito Santo, ela já tem, a gente vai declarar só mais. Então, Espírito Santo, Pai, nós te pedimos agora para que por meio do teu Espírito aumenta o poder, tua força, tua energia sobre a vida agora da Adriana. Ela vai sentir agora aumentando o fogo. Agora todo mundo que ora em línguas pode abrir seu microfone. Vamos orar agora. Vamos lá. Todo filho de Deus, todo crente tem um poder que habita nele, mano. Ele se acostumar a liberar mais. O que quer mais agora é só liberar. Vamos lá, Davi. Você não tá orando. É só tacar fogo agora. Nós declaramos agora aumento. Nós recebemos demais agora. Lembra, querido, que o Senhor já está disponível para todo aquele que crê. A questão agora não é se Deus quer te dar mais. Para você, eu estou disponível. Tudo de Deus foi colocado em nós. Você desfrutar agora. Aqueles que precisam receber de antes agora, sejam revestidos agora, em nome de Jesus. Vocês recebam agora discernimento de espíritos, aqueles que já estão falando em línguas, que vem agora inspiração para a profecia. Mais manifestações visíveis. Talvez você sinta uma eletricidade vindo sobre o seu corpo agora, descargas elétricas, manifestações de glória. Você sinta alguma coisa, como se alguma coisa em você começasse a ficar dormente, fique tranquilo. Se você tinha alguma área no seu corpo que precisava de cura, talvez essa área comece a ficar dormente agora, uma manifestação de cura. Vê se acontecer. Uma alegria sobrenatural. Em Atos 2, eles começaram a falar em outras línguas, alguns pareciam que estavam embriagados, alguns ficaram meio escandalizados com aquilo, mas não tem problema, não. Alguns começaram a profetizar, e outros começaram a entender o que as línguas diziam. A mais, a mais. Quem está sentindo aí, começa a colocar o testemunho aí. Aleluia. Mais, aumenta fogo sobre a Julie. Mais a tua convicção, mais a convicção do Espírito Santo vindo sobre você, Julie. Pessoas falavam assim, era uma objeção que algumas pessoas falavam assim, não, eu acho que vocês hipnotizam as pessoas. Eu não tenho nem esse conhecimento, querido. Quando você começar a perceber que esse poder sobre você é contagiante, que ele é um rio que está molhando todo mundo ao teu redor. É um rio que molha as pessoas ao teu redor. As pessoas vão chegar perto de você, vão ficar molhadas. Oh, aleluia. Aleluia. Dormiu?
Ah, ah, Boa. ah, ah. Todo mundo aqui já recebeu. Ah, todo mundo Vendo, batizado no Espírito Santo. Se você está vendo. aqui, querido, eu quero encorajar que você esteja aqui também amanhã. Amanhã já faz manifestações. Oh, as línguas são o começo para te nos levar para manifestações. Manifestações do Espírito Santo. Aleluia. Uh. Então amanhã a gente vai ter mais. Qual é... O que eu quero te encorajar de hoje para amanhã? Amanhã a gente vai fazer manifestações. Todo mundo aí tem um relógio, cronômetro, um celular, onde estamos assistindo. Eu quero que você coloque aí um alvo. Não é para mim, é com o Espírito Santo. Ele quer isso de você também, amém? Quando você começar, você vai entender. Você vai separar 40 minutos amanhã para orar somente em línguas. Somente em línguas. Você não vai... 40 minutos de oração somente em línguas. Anota aí, coloca aí, por favor, no chat. Vanessa, receba mais. 40 minutos de oração em línguas. Pastor, já oro mais de 40 minutos. Então, você vai adicionar 40 minutos ao tempo que você já ora. 40 minutos de oração em línguas de hoje para amanhã. Amanhã do seu dia, talvez no seu caminho para o trabalho ou na volta. Você vai ligar aí um cronômetro, você vai cronometrar. Todo mundo orando em línguas. E amanhã, quando tiver a ministração, a gente abrir a sala, vai ser assim, fogo. Vai ser fogo, sim, só isso. Amém? Vai ser fogo do Espírito Santo. Glória a Deus. 40 minutos de oração em línguas. Amém? Então é isso, é o exercício que a gente tem para amanhã, esse treinamento que está fazendo. Amado, quando você é treinado em línguas, você começa a perceber que a inspiração para profetizar vem. Aconteceu isso lá em Atos 19. Eles começaram a falar em línguas, eles começaram a profetizar. É exatamente isso que acontece aqui na sala. Antes da sala, o pessoal fica aqui orando em línguas. Amém? Então eu quero te encorajar nisso aí. De hoje para amanhã, 40 minutos de oração em línguas. Quem vai pegar esse negócio, bota aí, eu vou orar. Eu vou orar. Eu vou orar em línguas. Não é para orar em português, é para orar em línguas. É para 40 minutos de oração em línguas. Ah, pastor, oração em português, eu tenho meu tempo devocional, enfim. Aí é o seu, você com o pai. Mas amanhã, está aqui, concordando aqui, todo mundo que está aqui, a gente vai orar em línguas, amém? É isso que a gente passou um pouco aí do horário, mas eu quero encorajar você, lembrando que essa semana toda é treinamento profético. Eu falei que no começo a gente vai tratar esse livro aqui, ó, esse outro aqui e esse aqui, ok? Línguas depois de Pentecostes, o Espírito Santo e seus dons e treinamento básico do ministério profético são as coisas que a gente está estudando, aprofundando ali. E também tem a apostila, né, que eu estou usando, das ministrações que teve hoje, até amanhã, a semana toda. Acho que vai estar na plataforma lá. Quem não sabe, existe a plataforma mergulhados.eadplataforma.app. Lá já tem as aulas da dúvida nos primeiros passos. Eu creio que também vai no treinamento profético. Então, o pessoal vai botar lá no grupo para você acompanhar. Amém? Dito isso, querido, já te dou aquela largada. Vai orar em línguas. Deixa o Espírito Santo fluir em poder dentro de você. Tu vai ver só o que vai acontecer com você. Quem recebe disso aí, graça e paz. Vou falar que nem eu falo aqui no culto aqui, cumprimente aí 200 discípulos dessa igreja. Manda aí graça e paz para todo mundo aí. Quem crê que eu vou botar 200 pessoas nessa chamada? Eu creio. Eu creio. É melhor levantar bastante. Vocês aí, vocês se lembram que estão declarando aqui 200 pessoas nessa chamada. A gente vai profetizar. Rejane, vamos profetizar, Rejane. Em nome de Jesus. 200 pessoas nessa chamada. Graça e paz, queridos. Amém. Até mais. Até Graça e amanhã. paz. Amanhã é às 8. Os pais. Graças Amanhã é às 7, no horário da sala sobrenatural, às 7. Graça e paz, graça e paz. Fica de olho lá no grupo lá que você vai se conectar lá. Aham. Mais. Aleluia. Tudo certo.
Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Olhou o chão todo. Amém. Nada disso foi gravado? Não, tá gravando ainda. Beleza. Graça e paz, graça e paz.